coisa que eu queria discutir de inicial é sobre a discussão que a gente teve na live lá dos Gados Livres, eu, o Fox e o Rock, que é o seguinte: a gente discutiu a respeito dos níveis de moralidade e a respeito dos níveis de moralidade masculinos e femininos. Quando a gente fala que a mulher ela é uma adolescente eterna, é por causa do seguinte: basicamente nós temos 6 níveis diferentes de moralidade, ok? A maior parte, a maioria esmagadora das mulheres, elas só chegam no nível de moralidade 3. Os homens, eles acabam chegando no 4, alguns no 5, alguns muito santos, assim, chegam no nível de moralidade 6. Só que a maioria das mulheres simplesmente empaca no nível de moralidade 3. E é por isso que a gente vê comportamentos extremamente diferentes e bem mais egoístas nas mulheres quando tu pega o ambiente empresarial, quando tu pega o ambiente familiar, quando tu pega o ambiente político. Basicamente, a moralidade feminina ela está totalmente voltada à autopreservação dela e à sobrevivência dela, porque ela para no nível 3. Eu já vou explicar os níveis, só que tem que dar essa introdução antes. Então elas acabam sendo bem mais egoístas que os homens, por mais que elas pareçam que não sejam, certo? Porque elas estão totalmente priorizando a autopreservação delas e a sobrevivência delas. E existe uma razão biológica, existe uma razão evolutiva por causa disso, porque o ser humano não nasce de chocadeira. A mulher não simplesmente coloca um ovo lá que só precisa ser aquecido e logo nasce uma criança. Não, a criança se desenvolve dentro da mulher, ela precisa de recursos pra caramba. E, logicamente, as tribos que não protegiam as mulheres, não priorizavam elas de alguma forma, eram as tribos que tinham menos sucesso. Então, existe uma razão para isso. A outra questão, pelo menos isso é uma teoria minha, por que a mulher ela não chegou acima do 3º nível de moralidade, é porque ela nunca precisou cuidar de si mesma sozinha, nunca foi exigido responsabilidade dela na sociedade humana, historicamente. Simplesmente por causa da questão da reprodução, pelo fato da mulher ser um recurso reprodutivo na humanidade, da mesma forma que o homem é um recurso produtor, ela foi priorizada e protegida pra caramba e ela não precisou desenvolver o mesmo nível de responsabilidade, o mesmo nível de capacidade que o homem. Então é lógico que ela chegou num nível de moralidade menor. Já o homem ele foi responsável praticamente por tudo: proteção, provisão, defesa, desenvolvimento da sociedade e etc. E daí é lógico, por mais que o papel do homem seja importante, bem mais importante se tu for calcular tudo, a questão é a seguinte: se tu mantivesse uma mulher viva e protegesse uma mulher, ela poderia gerar sei lá quantos homens, entendeu? O homem ele era simplesmente a bucha de canhão. Então, por mais que a contribuição dele seja maior, ele acabava sendo menos valorizado porque estava totalmente relacionado à taxa de natalidade, à expansão, ao tamanho da sua tribo. Mas vamos lá, por que o homem desenvolveu um nível de moralidade maior e se tornou mais capaz e mais responsável que a mulher? Porque ele teve que conquistar o espaço dele. Ele não foi simplesmente valorizado por causa da biologia ou por causa da capacidade reprodutiva dele. Que nem eu falei, ele era bucha de canhão. Para conquistar o espaço dele, o status dele, para conquistar uma parceira, para poder ter descendentes, tudo que o homem alcançava era algo que ele tinha que conquistar, certo? Qual é o termo que a gente utiliza? É a descartabilidade masculina. O homem, ele foi sempre tratado até hoje de forma descartável, e é por isso que ele teve que desenvolver uma responsabilidade e uma capacidade maior. E justamente nesse papel do homem ter que ser responsável pelos outros, prover e proteger os outros, ele teve que desenvolver em si mesmo a capacidade de sacrifício. E também teve que acabou desenvolvendo, uma moralidade bem maior que a feminina. Então é por isso que a gente vê a realidade atual, e se tu for pegar a história da humanidade, isso vai bater inúmeras vezes. Mas enfim, então vamos pegar os níveis de moralidade. Nível de moralidade 1. Tu vai fazer tal coisa porque se tu não fizer, tu vai ser punido. Basicamente, crianças chegam nesse nível de moralidade quando elas estão sendo educadas. Bichos de estimação, etc. chegam nesse nível.
Segundo nível de moralidade, tu vai fazer tal coisa porque se tu fizer tal coisa, tu vai ser recompensado. Novamente, crianças, bichos, ok? Terceiro nível de moralidade, que é o nível no qual a maioria esmagadora das mulheres chegam e não passam desse nível de moralidade. É o seguinte, tu vai fazer tal coisa porque isso vai fazer com que tu seja bem visto pelas outras pessoas na tua sociedade. Então veja bem, por que as mulheres nas nossas sociedades atuais, elas gostam de pagar de virtuosas? Por que geralmente elas querem passar aquela ideia de não, eu sou da esquerda, eu me preocupo com a natureza, eu me preocupo com os animais, com os imigrantes e escambau? Porque elas têm que passar aquela imagem individual e coletiva de que elas são bondosas, de que elas são virtuosas, porque em troca elas vão ser mais bem vistas pelas outras pessoas na sociedade, principalmente os homens, e daí por causa disso elas vão receber regalias, elas vão receber privilégios, tratamento preferencial e etc. E esse é basicamente o nível de moralidade de um adolescente, e é o nível de moralidade no qual as mulheres chegam. Por que elas chegam nesse nível de moralidade e elas não vão além disso? É simples, porque elas não precisam, em muitos casos, nem serem responsáveis por si mesmas. Não precisam proteger e prover para os outros ou ser responsáveis pelos outros, em muitos casos, nem por si mesmas. Então não vão chegar além desse nível de moralidade. Aí depois disso a gente tem o nível de moralidade o 4, o 5 e o 6, que são os níveis de moralidade nos quais os homens chegam. Então vamos lá, no quarto nível de moralidade, no qual os homens acabam chegando, a maioria deles, é o seguinte: tu vai fazer tal coisa porque tu sabe que isso é o correto e que muitas vezes isso é algo necessário para manter a ordem social ou para manter a tua família e etc. Basicamente, o homem vai se comportar de tal forma porque, a gente tem que respeitar determinadas leis da nossa sociedade, ou eu tenho que fazer tal coisa porque eu tenho que ser responsável pela minha mulher, pelos meus filhos, pela minha prole, ou eu tenho que fazer tal coisa por causa da minha empresa, por causa da minha nação, por aí vai. Então tu começa a ver já aí a questão da proteção e da provisão masculina na sociedade. Tu começa a ver aí o papel da responsabilidade, como isso influenciou no desenvolvimento da moralidade masculina e influencia até hoje. Então é lógico que as mulheres não chegam nesse nível. A responsabilidade, ela tem que estar ligada também a direitos, a liberdade, e tu começa a ver que também esse desenvolvimento de responsabilidade acaba influenciando no desenvolvimento da moralidade da pessoa, certo? E daí vamos chegar, e depois disso, tu tem o quinto nível de moralidade, que é basicamente o seguinte: tu vai fazer tal coisa porque tu acredita que isso é o correto e tu vai fazer mesmo que tu não receba nada em troca. Digamos, no quarto nível, haveria um benefício social, um benefício para outros. No quinto nível, tu vai fazer algo porque tu acha que é o correto e mesmo assim não precisa nem trazer benefício para ti, nem para ninguém assim. Tu vai simplesmente fazer porque é o correto e pronto. Tu vai fazer sem esperar nada em troca. Lembra do que eu falei a respeito do homem ter que se sacrificar pelos outros? Pela mulher, pelos filhos, pela nação, pela sociedade dele? Então é lógico, aí que chega o quinto nível de moralidade. O cara vai fazer algo sem esperar nada em troca e muitas vezes se sacrificando, porque em qualquer transação, qualquer relacionamento, se tu tá fazendo algo sem esperar receber algo em troca, se tu não receber algo em troca, a outra pessoa tá recebendo uma contribuição maior de ti e tu tá se sacrificando. Certo? O sacrifício não é, oh meu Deus, um extremo. Pode ser algo básico. Aí tu tem o sexto nível de moralidade. O sexto nível de moralidade é o seguinte: tu vai fazer tal coisa porque tu acha que é o correto, tu acredita que aquilo é o correto, aquilo é o virtuoso, e tu vai fazer isso não só sem esperar algo em troca, como tu também vai fazer isso correndo o risco de ser punido, de ser prejudicado. E daí, nessa questão, a gente toma como exemplo os mártires, santos, etc. E, novamente, puxa aquela questão, por exemplo, da proteção e da provisão da sociedade. Digamos assim, vamos pegar um exemplo moderníssimo. O cara que está lá, se divorciou, tomou um divórcio da esposa, está lá trabalhando 2 empregos,
não tá vendo os filhos, muitas vezes os filhos estão recebendo já uma alienação parental contra ele, odiando ele, a esposa também não tá nem aí pro cara, já tacou o cara na justiça há anos, e o cara tá lá trabalhando e pagando pensão e gerando riqueza, porque ele quer deixar o melhor possível pros filhos dele. Tem um lado biológico aí no meio, mas também tem aqueles outros casos, por exemplo, em conflitos militares. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da Segunda dos caras que correram risco, assim, alemães ou de outros países que correram risco protegendo os judeus, certo? Protegendo famílias de judeus e etc. A pessoa estava fazendo algo que ela achava que era o correto, correndo o risco, não só no ponto de, não vou receber nada em troca, mas correndo o risco de ainda ser penalizado. Esse é o 6º nível de moralidade.